Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Agora vamos juntos em nível 2, chegou o nosso momento. E na nossa aula de hoje falaremos sobre os gêneros textuais. Só que antes, falamos em outras aulas sobre as tipologias textuais. Falamos sobre tipos de textos, tipologias textuais. Agora falaremos de gêneros. Ué, professora, tem diferença? Tem sim, porque retomando aqui, a tipologia textual tem a ver com a forma como um texto é escrito, como ele se apresenta, ou seja, ele está relacionado à estrutura do texto, como ele é estruturado. É classificado de acordo com a estrutura, objetivo e finalidade do texto, ou seja, os gêneros textuais. Nós vimos aí as tipologias, nós vimos texto de tipologia narrativa, que vai narra uma sequência de fatos, né, de acontecimentos. Vimos aí o texto dissertativo, que vai dissertar sobre algum assunto. Vimos também a tipologia descritiva, que descreve um personagem, descreve um espaço onde acontece a história, por exemplo. Vimos também o texto expositivo, que vai trazer exposição de um assunto, a exposição de um assunto que será tratado no texto, por exemplo. E vimos também os textos injuntivos, que são conhecidos também como os textos instrucionais, que vai trazer para a gente instruções, né? E vamos analisar então alguns gêneros textuais que têm aí como marca principal alguma tipologia textual. Vamos ver juntos, olha, eu peguei um trechinho de uma crônica da autora Marina Colasanti e o título dessa crônica é Minha Ilha Pequena. Essa é a dona Marina. Vamos à leitura. Eu não sou um homem. Mulheres não são citadas no poema de Carlos Drummond de Andrade. Não há de ser por machismo, mas porque mulheres têm parte com as sereias. Eu então, que levo o mar no nome, posso me apaixonar por uma ilha sem me perder. Ponho o mendigo na bolsa e a levo comigo para ser meu refúgio. Se a miséria brasileira pesar demais, se a educação for castrada nos seus mais legítimos princípios, se a cultura for transferida para os últimos lugares do interesse nacional, se a focinheira de machismo e homofobia for retirada, abra a bolsa e vou me deitar na ilha pequena e desabitada que só a mim pertence. Pés na água de um lado, mãos na água do outro, e o céu, sem nuvens ameaçadoras acima. Viram só? É uma crônica. Crônicas são narrativas, assim, não tão longas, são mais curtas, e elas narram aí fatos do cotidiano. Vamos ver mais sobre isso? Como gêneros narrativos que têm aí em sua estrutura a narração, na maior parte do texto, né? Os textos narrativos apresentam um narrador, enredo, personagens, mesmo que esteja falando dela mesma, espaço e tempos, conflito, clímax, resolução do conflito e conclusão dos fatos. Essa é mais ou menos a estrutura de um texto narrativo, predominantemente narrativo.
E nós temos aí alguns gêneros, eu trouxe aqui para a gente observar alguns gêneros que se encaixam aí na narrativa. Nós temos crônica, que é aquele trechinho que acabamos de ler. Temos contos também, que são narrativas mais curtas. As crônicas vão trazer mais o que é real, né? Os autores que escrevem crônicas escrevem fatos que realmente esteja acontecendo ou algo próximo. Já o conto são narrativas fictícias, assim como o romance. O conto são narrativas curtinhas. Já o romance são narrativas longas, né? Obras longas. E entre os gêneros narrativos também temos a fábula, que tem característica aí que traz animais como personagens, não é mesmo? Vamos ver a crônica. Compõe-se de um texto curto, retratando fatos corriqueiros ligados à vida cotidiana, envolvendo aspectos políticos, esportivos ou artísticos. Estruturalmente, é redigida de forma livre e pessoal, ou seja, como é algo do cotidiano do seu escritor, ela vai trazer a personalidade dela para o texto, certo? E contos e romances, olha só, o conto caracteriza-se por uma narrativa mais curta, envolvendo poucos personagens, onde o enredo gira em torno de apenas um conflito e se resolve em pouco tempo. Ou seja, já no romance, que é uma narrativa mais longa, nós podemos ver vários conflitos, uns ligados aos outros. Vamos ler aqui, ó. O romance trata-se de uma narrativa longa, geralmente estruturada em capítulos, com vários personagens, vários conflitos, formando desta forma o que chamamos de enredo. Viram só a diferença entre conto, narrativa mais curtinha? Romances são narrativas mais longas. E a fábula? O que vem a ser a fábula? Olha só, fábula é composta por personagens, animais, possui um cunho mais pedagógico, ou seja, vai trazer algum ensinamento, né, visando transmitir noções relacionadas à moral e à ética humana. Sua estrutura é simples e de curta duração. Ou seja, a fábula, né, as fábulas são várias, né, que são bem conhecidas. As fábulas vão trazer aí, tem um cunho de ensinamentos, né, um cunho mais pedagógico, como trouxe aqui. E ela também vai trazer aí uma moral, trazendo uma reflexão final do texto. E tem como personagens animais, como a raposa e a formiga, certo? Então ela traz aí uma moral para a gente. Agora vamos aí, mais uma leitura. Eu tirei um trechinho de um texto aqui do site. O site se chama Só Notícia Boa, que divulgou a notícia de um sensor que tem uma função de pâncreas. Vejam bem, eu super recomendo, se você está cansado de notícias ruins, quem sabe faz uma visitinha no site que tem só notícia boa. Vamos ver? Olha só o título da notícia. Pâncreas artificial, em inglês, ajuda pacientes em tratamento da diabetes. É um texto escrito por Monique de Carvalho, bem recente, desse mês de abril. Traz aqui a foto do dispositivozinho, né? Mostrando aí como é que ele funciona. Vamos ver. Um pequeno sensor que é inserido sob a pele trouxe muito mais esperança para pacientes com diabetes tipo 1. Ele faz uma leitura da glicose no sangue e depois envia as informações para uma bomba de insulina que ajusta os níveis do corpo
do corpo. O novo aparelho já está em testes no Reino Unido e os resultados são bem favoráveis. Inclusive, nessa notícia traz aí alguns resultados de pessoas que estão sendo que estão utilizando e experimentando, não é mesmo? Vocês viram então que esse texto, né, é uma notícia boa, por sinal, não é mesmo? E ele vem trazendo, veio expondo para a gente esse novo dispositivo e ele também descreve como é que ele funciona, não é mesmo? É um gênero textual aí que é descritivo, ou seja, a notícia, que é um gênero textual, tem em seu texto a tipologia descritiva. Vamos ver? Olha só, a descrição vai determinar um objeto. Lembra que falamos sobre isso nas nossas aulas de tipologia textual? A descrição, então, vai determinar um objeto. Assim como a autora da notícia, né, do texto da notícia, ela descreveu ali como é que o objeto funciona, como é que ele envia as informações, né? Ele vai descrever fisicamente também, não só um objeto, mas vai descrever uma personagem, por exemplo, em um texto narrativo. Pode sim, pode acontecer de um texto ter várias tipologias, né? Uma ou mais tipologia e ser um outro gênero. Isso mesmo. E também ele pode descrever, fazer descrições psicológicas da personagem. Olha aqui alguns gêneros, né, que trazem aí descrições para a gente. Diários, que vão descrever como foi o dia, como foi a aula, como foi o passeio, assim como relatos também, que vai descrever viagens, relatos históricos em viagens, vai descrever o clima, a paisagem, comidas típicas, não é mesmo? Relatos históricos, personalidades históricas, vai descrever a estrutura física dessa personalidade, entre muitos outros relatos. Biografia ou autobiografia, que são obras, né, de grandes personalidades também, às vezes autores, às vezes outro ramo, né? Cineastas, cantores, vai trazer a biografia ou autobiografia, falando sobre a vida dessa personalidade. Ou seja, vai trazer, vai descrever também sobre essa pessoa. Perdão. E notícia, né? Notícia também, além de expor, vai trazer também a descrição, vai descrever como o fato aconteceu, em que momento aconteceu, quando aconteceu, certo? E o currículo também, o currículo vai descrever aí a sua formação, suas habilidades. No currículo vai ter a descrição aí das suas experiências, não é mesmo? Agora eu trouxe aqui outra leitura, eu trouxe um verbete de dicionário, para quem não sabe, é o significado da palavra. E eu tirei lá do dicio.com, que é um dicionário online. Vejam bem, trabalho, a palavra trabalho, o significado da palavra trabalho, o emprego, o ofício ou a profissão de alguém. Não tenho trabalho, grande dificuldade, trabalheira, isso me deu um enorme trabalho. Ou seja, vai trazer aí tanto no sentido figurado quanto no sentido denotativo, né, em um verbete de dicionário. Ou seja, vai expor aí o significado, isso mesmo. Agora, em gêneros expositivos, né, nós temos aí vários gêneros textuais que trazem aí a exposição, tipologias expositivas, ou seja, expor algo. Como no dicionário, expõe para a gente o significado das palavras, né? Ó, o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito,
teoria ou fenômeno, ou seja, vai sintetizar, trazer, nos mostrar, não é mesmo? Algumas características desses gêneros textuais, dos gêneros expositivos. Vamos ver. Ele auxilia na identificação, na instrução e também na informação de determinado assunto. Ou seja, vai ser exposto em uma instrução para a gente. Lembram da minha receita aí do pão de queijo? Vai expor, vai trazer aí o que eu vou precisar e depois instruir. Em uma notícia também vai expor e depois descrever o que aconteceu, não é mesmo? Ó, ele vai ter uma linguagem utilizada mais acessível, aliás. A tipologia expositiva, os gêneros expositivos, né, tenta ter uma linguagem mais acessível para que todos possam ler e compreender. É impessoal, tentando garantir aí um teor de neutralidade, ou seja, evita-se em uma exposição expor aí as suas impressões como escritor, certo? Bom, na nossa aula de hoje começamos a ver aí alguns gêneros textuais. Antes tínhamos visto as tipologias, agora vimos aí alguns gêneros. E os gêneros que nós vimos hoje foram os gêneros narrativos. Alguns deles, a crônica, conto e romance. Vimos também que o conto são narrativas mais curtinhas, romances, narrativas mais longas. Vimos também sobre fábulas, que trazem personagens animais que se comportam como pessoas, né? E trazem aí uma moral. E vimos também gêneros textuais, gêneros descritivos, que trazem aí diários, relatos de viagens, biografia e autobiografia, notícia. E vimos também os textos expositivos e alguns exemplos, que são os verbetes de dicionários, palestras, né? Palestras vão expor sobre algo. Trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares também vão expor aí algo que vocês estejam pesquisando, não é mesmo? E essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula teremos mais gêneros textuais. Eu espero vocês. Até lá!